Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Este vídeo é baseado na bibliografia dos autores Ziel e Shanahan, do livro Curso Introdutório à Análise Complexa com Aplicações, da editora LTG. Este vídeo irá apresentar para vocês a teoria sobre a forma trigonométrica dos números complexos e também o sistema polar para a apresentação dos números complexos na forma trigonométrica. E em seguida iremos resolver alguns exercícios para melhor entendimento no assunto. Primeiramente vamos para o plano de Argand de Gauss, onde o eixo x é o eixo real, o eixo y é o eixo imaginário. Definimos um afixo qualquer com as coordenadas x e y. Vamos representar agora o eixo x como chamado eixo polar e um outro eixo que sai da origem até o afixo para assim formarmos o sistema de coordenadas polares. E agora então as nossas coordenadas x e y vai se tornar ρ e θ. O que seriam essas coordenadas ρ e θ? Ρ nada mais é do que a distância entre a origem do sistema até o ponto que vimos no plano de Argand de Gauss, que pode ser calculado pelo módulo de z. E o módulo de z pode ser calculado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Já o θ vai ser o ângulo formado entre o eixo polar e o segmento ρ. Vamos agora então voltar para as coordenadas x e y. Veja que há um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, então, podemos fazer a associação da coordenada x e y aos parâmetros polar, ρ e θ, que vai ser, no caso de x, vai ficar ρ cosseno θ. Basta você fazer a relação aqui cateto adjacente hipotenusa. E o y vai ser a relação, vai ser extraído da relação cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Assim, o número complexo na forma algébrica pode ser reescrito da seguinte forma: ρ cosseno θ mais ρ seno θ, que nada mais é, colocando o ρ em evidência, que ρ cosseno θ mais seno θi. Só para reescrever de forma elegante, fazemos então que z é igual a ρ cosseno θ mais i seno θ. Ou, como o pessoal da engenharia gosta de escrever, e eu particularmente em algumas situações também gosto de escrever por causa da forma sintética, seria z igual a cis θ, que nada mais é do que a representação do cosseno θ mais i seno θ. Então, algumas vezes nós iremos utilizar essa notação por questão de simplicidade. Então, vamos para as operações dos números complexos na forma trigonométrica. Como ficariam? Então, se eu tenho dois números complexos, Z1 e Z2, na forma trigonométrica, ou seja, onde o ρ1 vai ser um módulo de Z1, ρ2 o módulo de Z2, e o argumento de Z1 vai ser θ1, o argumento de Z2 vai ser θ2. A multiplicação nada mais fica como ρ1 vezes ρ2 e somamos os argumentos de Z1 com Z2. Já a divisão de Z1 com Z2, a gente divide ρ1 com ρ2 e subtraímos os argumentos. No caso das potências, fazemos o seguinte: z elevado a n nada mais é do que a multiplicação de z n vezes. Então, isso aqui fica sendo um caso particular da multiplicação de dois números complexos. Então, ficaria ρ elevado a n cosseno de nθ mais i seno de nθ. Já no caso da raiz enésima de z, vai ficar a raiz enésima de ρ cosseno de θ mais 2kπ sobre n mais i seno de θ mais 2kπ sobre n. Para chegar nesta equação, devemos
utilizar essa de potência e fazer a relação trigonométrica de produto pela soma das relações trigonométricas. Estas duas equações são chamadas de fórmulas de Moivre. A primeira fórmula de Moivre é de z elevado a n e a segunda é raiz enésima de z. Feito isto, vamos para alguns exercícios para melhor entendimento. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer foi extraído de Searle e Shanahan, o conjunto de exercícios 1.3, a questão é número 10. A questão diz o seguinte: escreva o número complexo na forma polar. Primeiro, use θ diferente do argumento de z, e a seguir use θ igual ao argumento de z. E o número complexo é 12 sobre raiz de 3 mais i. Então, considerando que z, a gente vai chamar zzinho, certo? Como raiz de 3 mais i, levando em consideração que z maiúsculo é este número complexo dado e z minúsculo é só o denominador deste número complexo dado, certo? Então, o módulo ao quadrado fica sendo raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, já que aqui tem apenas i. Com isso, obtemos que módulo de z ao quadrado é 3 mais 1, que vai dar 4. E o conjugado de z é raiz de 3 menos i. Por que estamos utilizando o módulo de z ao quadrado e o conjugado de z? Basta você lembrar lá do vídeo, do primeiro vídeo, do número complexo na forma polar. Nós mostramos como é que fica o número complexo inverso. Então, 1 sobre z a gente pode escrever da seguinte forma imediata: conjugado de z dividido pelo módulo de z ao quadrado. Assim fica fácil. Já calculamos todos esses dois parâmetros aqui. Vamos substituir então no numerador raiz de 3 menos i e no denominador simplesmente por 4, certo? Eu acho que essa forma é muito mais fácil do que utilizar sempre aquele negócio de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Grave esta fórmula e você terá a sua dedução da divisão de números complexos ou o inverso de números complexos de forma mais fácil, certo? Então, voltando agora para o 12 sobre raiz de 3 mais i, basta então substituir este termo aqui, 1 sobre a raiz de 3 mais i, por este elemento já calculado aqui, certo? Então, ficaria 12 vezes este número complexo aqui. Assim, temos 12 vezes raiz de 3 menos i sobre 4. Dá para simplificar aqui. Assim, a gente vai ter 3 vezes raiz de 3 menos i, ou 3 raiz de 3 menos 3i, certo? Agora, para a gente escrever o número complexo na forma polar, precisamos de dois parâmetros. Quais são eles? O ρ e o argumento, que vamos chamar de θ. Para calcular o ρ, no caso deste número complexo, 3 raiz de 3 menos 3i, vamos fazer da seguinte maneira: raiz quadrada da parte real ao quadrado mais raiz quadrada, parte imaginária ao quadrado. Então, calculamos 3, este raiz cota com este, então vai ficar 3 vezes, 3 vezes 9, certo? E assim vamos ter, no primeiro termo da raiz, 9 vezes 3. Já no segundo termo, ficaria menos 3 ao quadrado, como o expoente é par, temos então que o resultado fica sendo positivo. Então, se temos 9, 3 aqui, mais um 3, fica 4, 9, que vai dar, então, 3 vezes 2, que vai dar 6, certo? Observe um detalhe, você poderia fazer direto aqui 9 vezes 4, 36, a raiz de 36, 6. Também, caso queira.
Vamos agora para o cálculo de θ. Cosseno θ vai ser quem? Vai ser a parte real, cosseno de θ, e o seno θ. Vai ser a parte real sobre ρ, a parte imaginária sobre ρ. Assim teremos, dá para simplificar este termo com este, vai ficar raiz de 3 sobre 2 menos 3 sobre 6. Dá para simplificar aqui, fica menos meio. Assim, agora vamos fazer um estudo do ângulo θ no ciclo trigonométrico. Qual é o ângulo cujo o cosseno é positivo e o seno é negativo? Então, vamos fazer primeiramente aqui no ciclo trigonométrico, uma regrinha básica aqui, para vocês gravarem. Usem este macetezinho aqui, STC. Para gravar, use sempre tua cabeça. Aqui, as relações trigonométricas são positivas. Aqui, somente seno e seus inversos. Aqui, somente tangente e suas inversas. E aqui, somente cosseno. Então, se o cosseno é positivo e o seno é negativo, significa que o cosseno positivo, então, está entre o primeiro e quarto quadrante. Como é negativo, então este θ está no quarto quadrante. Como ele quer primeiro para θ diferente do argumento de z, vamos utilizar o sentido horário do ciclo trigonométrico. Assim, teremos então que θ é igual a menos π sobre 6. Logo, a forma polar vai ficar 6, que é o ρ, né, que a gente achou aqui, vezes cosseno, o argumento, menos π sobre 6, mais i seno, menos π sobre 6. E no segundo caso, ele quer o argumento de θ. Então, para calcular o argumento de θ, vamos fazer o sentido anti-horário, que é o sentido positivo do ciclo trigonométrico, que vai ser 11π sobre 6. Assim, teremos que 12 sobre a raiz de 3 mais i é, na forma polar, 6 vezes cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. O segundo exercício que nós iremos fazer, ainda do conjunto de exercícios 1.3 da bibliografia citada no início do vídeo, é a questão 16, cujo número complexo na forma polar é 8 raiz de 2, cosseno de 11π sobre 4, mais i seno de 11π sobre 4, e ele quer na forma algébrica, certo? Para isso, vamos identificar os parâmetros polares, que é o ρ e o θ. Assim, veja que o θ, o numerador, é mais que o dobro do denominador. Assim, esse θ já deu mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Dessa forma, a gente precisa calcular a chamada primeira determinação positiva, ou seja, este ângulo θ, onde ainda não deu uma volta completa no ciclo trigonométrico, certo? Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o 11π sobre 4 e vamos desmembrar o numerador de modo que seja divisível por 4 e que dê pelo menos uma volta no ciclo trigonométrico. Assim seria então 8, né? E o restante vai ser mais 3. Desmembrando então esta fração, vamos ter 8π sobre 4 mais 3π sobre 4. E com isso temos 2π mais 3π sobre 4. O que significa isso? Significa que este arco deu uma volta completa no ciclo trigonométrico, porque uma volta completa é 2π, e parou no arco 3π sobre 4, certo? Ou seja, isso aqui se encontra no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. Dessa forma, para a gente achar o A e o B,
nada mais é do que ρ cosseno θ, certo? E o B é ρ seno θ. Como a gente já sabe, ρ e o θ reduzido ao primeiro quadrante, né? Apenas a primeira determinação positiva, vamos ter, então, 8 raiz de 2 cosseno de 11π sobre 4, que seria este cara aqui. Só que 11π sobre 4 a gente pode reduzir a primeira determinação positiva, que é 3π sobre 4. 3π sobre 4 está no segundo quadrante. Vamos fazer a redução ao primeiro quadrante, que é menos cosseno de π sobre 4. Lembrando aqui, de novo no círculo trigonométrico, segundo quadrante, somente o seno é positivo. Usa sempre a cabeça. Então, somente o seno é positivo. Então, quando a gente reduz ao primeiro quadrante, o cosseno fica negativo, certo? E cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, teremos menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dá para simplificar, então, estes 2 raízes por estes 2. Assim, temos apenas o valor menos 8. Fazendo a mesma análise para encontrar a parte imaginária, na forma algébrica, temos, então, 8 raiz de 2 vezes seno de 11π sobre 4, que vai ser seno de 3π sobre 4. Vimos que no segundo quadrante o seno ele é positivo, então fica seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Dá para simplificar este 2 por 2, ambos raiz de 2 por 2. Assim temos 8. Logo, a forma algébrica deste número complexo na forma polar fica z igual a menos 8 mais 8i. Agora vamos para o conjunto de exercícios 1.3. A questão é número 20. Então, determinar o produto e a divisão dos números complexos Z1 e Z2 que estão na forma polar ou na forma trigonométrica e escrever eles na forma algébrica. Então, primeiramente, vamos fazer o produto de Z1 com Z2. No caso, na forma trigonométrica, é bem simples. Basta multiplicar o ρ1 com ρ2 e somar os arcos. Soma este arco com este arco. Aí ficaria então assim, genericamente. Substituindo pelos valores dados, raiz de 2 vezes raiz de 3, π sobre 4 mais π sobre 12. Aqui vai ficar raiz de 6, agora de π sobre 4 mais π sobre 12. Vai fazer simplesmente, nós vamos igualar este denominador para ficar igual a esse, então basta multiplicar em cima e embaixo aqui por 3, então temos 3π sobre 12, aí veja que vai dar 4π sobre 12, simplificando vai dar π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é meio, e o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, que π sobre 3 é 60 graus. Assim temos então o produto direto na forma algébrica. Já assim, faltou a gente multiplicar este com este. Aí a gente vai ter, aí sim teremos a forma algébrica por completo, né? Já na divisão, nós vamos dividir ρ1 e ρ2 e subtrair os argumentos de Z1 com Z2. Então ficaria raiz de 2 sobre raiz de 3, π sobre 4 menos π sobre 12. Resolvendo aqui então a racionalização, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, nós teremos então raiz de 6 sobre 3. E aqui no argumento nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar em cima e embaixo, ficar 3π sobre 12 menos π sobre 12, que vai dar 2π sobre 12, que vai dar π sobre 6. Nesse caso o arco é 30 graus. E aqui no caso então, parte real e parte imaginária se invertem. Vai dar raiz de 3 sobre 2 mais i meio.
Assim, vamos ter então raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 6 sobre 6, que é multiplicando este com este, multiplicando este com este, fazendo a multiplicação e as devidas simplificações, certo? Assim teremos então a forma algébrica de Z1 com Z2 vezes Z1 e de Z1 dividido com Z2 pelos números complexos na forma trigonométrica dadas. Vamos agora ao exercício 32 do conjunto de exercícios 1.3. Então ele quer que escreva o número na forma polar e em seguida na forma algébrica. Veja que é a divisão de potência de dois números complexos. Então aqui já pode observar que a gente vai utilizar a primeira fórmula de Moave. Então, escrevendo a expressão por completo, a gente vai então desenvolver essa expressão de forma que a gente apresente a primeira fórmula de Moave. Então a gente vai observa que o 8 eu posso escrever como 2 elevado ao cubo, certo? Eu vou reescrever essa expressão todinha aqui, cosseno e seno, pela simplificação de cis e o argumento. Então, cis 3π sobre 8, ainda elevado ao cubo aqui, certo? O mesmo eu vou fazer no denominador. Só que eu já vou logo de imediato fazer a distribuição aqui do expoente, certo? Com este e com este. Então vai ficar 2 elevado a 10 vezes cis π sobre 16 elevado a 10. Desenvolvendo agora este com este, vai ficar 2 elevado a 9. E neste caso, como é o caso da potência, lembra que no caso da primeira fórmula de Moave, quando um número complexo na forma trigonométrica tem uma potência, esta potência multiplica o argumento. Então, este termo vai multiplicar o argumento aqui. Simples assim. Então, vai ficar cis 3 vezes o 3 é do expoente e o 3π sobre 8 é do argumento do número complexo dado. Já no denominador, sim, fazendo o produto aqui, então, de 3 com 3, vai ficar 9π sobre 8. Fazendo agora no denominador, 2 elevado a 10, cis vezes, fazemos a mesma coisa. Este expoente vai passar multiplicando o argumento do número complexo que está no denominador. Assim, então, vai ficar 10 vezes π sobre 16. Simplificando, vai dar 5π sobre 8. Ok? Então, estes dois termos aqui vai ficar apenas 1 no denominador, no expoente. Então, vai ficar meio. E observe, então, que agora a gente tem uma divisão de dois números complexos, certo? Então, a gente vai subtrair os argumentos. Então, vai ser cis 9π sobre 8 menos 5π sobre 8, que vai dar meio cis de π sobre 2. Ora, cis de π sobre 2, reescrevendo na forma extensa, vai ficar meio de cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Assim, a forma algébrica vai ficar apenas i sobre 2. Agora, nós vamos resolver o exercício 36 do conjunto de exercícios 1.3, certo? E a questão diz o seguinte: determine um inteiro positivo, apenas um inteiro positivo n, para o qual a igualdade é verdadeira, onde n é o expoente da expressão aqui, menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i igual a 1. Eu poderia muito bem diretamente resolver esta questão desenvolvendo o lado esquerdo utilizando a primeira forma de Moave. Mas observe que eu vou achar apenas uma solução. Assim, para desenvolver melhor a questão e ver a possibilidade de que esta equação tem infinitas soluções, ou seja, este problema em específico para n tem infinitas soluções, vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever esta equação da seguinte forma.
raiz enésima de 1. Assim, no lado esquerdo, escrevendo na forma polar, nós teremos menos cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. E do lado, então aqui o menos cosseno de π sobre 4 vimos numa questão anterior que vai ser cosseno de 3π sobre 4 e o seno de π sobre 4 vai ser então seno de 3π sobre 4. E igualamos ao lado direito, que é a raiz enésima de i. Desenvolvendo agora então, utilizando a segunda fórmula de Moave com a raiz enésima de 1, não de i, desculpa, vamos ter a seguinte expressão: a raiz enésima de 1 vai ser igual a raiz enésima de ρ, cosseno do argumento, mais 2kπ sobre n, mais i seno θ mais 2kπ sobre n. Certo? Esta é a fórmula geral de Moave, da segunda fórmula de Moave. Subfazendo as devidas substituições, como o número complexo aqui é 1, então o nosso ρ vai ser também 1, certo? E o nosso θ vai ser 0, porque se este número complexo vale 1, significa que o argumento deste número complexo ou é 0 ou é 2π. Vamos utilizar 0, certo? Sim, desenvolvendo aqui a enésima de 1 fica sendo 1, então eliminamos então este termo aqui, ou melhor dizendo, deixamos subentendido. No caso aqui do θ, substituímos por 0, que nada mais é 2kπ sobre n, mais i seno de 2kπ sobre n, certo? Então, a gente vai ter do lado direito aqui, substituindo, vamos ter a seguinte expressão. Fazendo a igualdade dos argumentos aqui, teremos então que 3π sobre 4 é igual a 2kπ sobre n. Assim, teremos n igual a 8k sobre 3, sendo que k é o número de voltas no ciclo trigonométrico. Ou seja, o k pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Como eu disse a vocês, este problema tem infinitas soluções. Mas ele dá uma restrição aqui, ele quer um número inteiro positivo. Então eu posso pegar qualquer um maior que 0, porque é inteiro positivo. Então eu posso pegar o k igual a 1, posso pegar o k igual a 2, k igual a 3, qualquer um desses valores em específico vai me dar a solução deste problema. Assim, então, fazendo para k igual a 1, que seria a solução desenvolvendo este lado esquerdo na primeira fórmula de Moave, vai ser um n igual a 8 terços. Só que observa o seguinte, ele quer um inteiro positivo, certo? Então, de modo que este n seja um inteiro positivo, eu preciso ter o valor de k igual a 3. Então, o n vai ser 8. Então, um inteiro positivo n, certo? Porque 8 sobre 3 não é inteiro. Assim, então, encerramos o nosso vídeo sobre números complexos na forma trigonométrica e o plano polar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem à vontade para comentar e curtir o vídeo. Bons estudos!